Amém. Lucas 10, 19 diz: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do diabo, do inimigo, e nada vos causará dano algum. Amém. Podeis sentar. Irmão, a obra de Deus não é só expulsar demônio. Amém? Muitas pessoas hoje que servem a Deus nunca foram possessas por demônios, mas não serviam a Deus e estavam a caminho do inferno. Amém? Então a obra de Deus não consiste em expulsar demônios. Se bem que você vai ver pessoas dizendo assim: lá na tua igreja tem manifestação de demônios. Não, na igreja tem manifestação de Deus. Amém? A igreja de poder é a igreja que manifesta demônio. Já ouviu isso? Já ouviu, né? É um absurdo, é um absurdo. Igreja que manifesta demônio, muitas vezes não demonstra nenhum poder de Deus, demonstra fraqueza, que quem tem autoridade pode até impedir que o demônio se manifeste. Demônio, eu não quero manifestação, eu quero que tu saia e acabou a história. Ele tem que sair. Quem manda? Não somos nós? Irmão, comece a dar ordem no mundo espiritual. Certa vez, um jovem que eu conheci, ele gostava de evangelizar no cemitério. Ele achava que as pessoas ali careciam muito de uma palavra. E ele entrava e ele ficava passeando por dentro daquelas catacumbas ali. Cada um com a sua fé e a sua coragem, né? Você pode dizer: eu não vou, mas ele ia mesmo. E um dia ele se deparou com um homem negro, uma pessoa mesmo, muito alta e muito forte, colocando um despacho bem grande, próximo às tumbas. E ele vinha com um folheto na mão. De repente aquele homem se levantou e virou num salto e plantou na frente dele, e já com uma voz completamente distorcida virou para ele e falou assim: boa noite. Isso era meio-dia. Ele já reconheceu, discerniu e falou assim: ô palhaço, você não está vendo o sol sobre a tua cabeça, não? Boa noite não, bom dia. E o demônio, já rangendo na vida daquele homem, falou assim: agora eu vou te matar, eu vou acabar contigo. Ele falou assim: não vai não, entre eu e você tem um abismo e você não pode passar. Segundo ele contou, o homem ficou furioso, rodando de um lado para o outro e olhava como se tivesse um abismo. Quem manda somos nós. Só que você ainda não conhece esse poder, amém? Mas a partir de hoje você vai começar a pensar nisso. Você tem que pensar nisso. Você tem que pensar nisso. Jesus falou: ide, curai os enfermos e expulsar os demônios. Se aposta, vai e faz. Amém, meu irmão? Se aposta, vai e faz. Se você duvida, você não tem fé. Fé é a ausência de dúvida. E tantos casos. Um pastor que eu conheci da igreja que eu fui membro durante 5 anos, não igreja tradicional, é claro, igreja renovada, igreja de poder de Deus, estava no seu carro, num lugar distante, e ele estava construindo um seminário nessa época, e tinha muitos operários num trabalho, lá na obra, e ele foi e falou, ele está dirigindo o carro dele, longe, de repente, Deus falou com ele assim: vai lá para a construção, vai lá para a obra. Quando ele virou o carro e foi, chegou na obra, subiu, chegou lá no último andar, um homem tinha entrado armado, estava assaltando todos os operários, já tinha reunido carteira de todo mundo, relógio, já tinha tirado tudo de todo mundo,
E ele chegou e viu aquele homem armado, virou para o homem: guarda a tua arma, e agora me acompanha. O homem baixou a arma, acompanhou ele, chegou lá na rua, ele falou: some daqui. E o homem sumiu, não levou nada de ninguém. Esse mesmo pastor recebeu uma palavra de Deus, que no dia tal, no culto de tantas horas, entraria um homem vestido com a roupa tal, brusão tal, camisa tal, e aquele homem vinha para matá-lo. E ele chamou os diáconos, os porteiros da igreja, e falou: olha, vem um homem no dia tal, culto tal, e este homem vem vestido da seguinte forma, e ele vem aí, vem armado, vem para me matar. Vigia. Irmão, nossa vigilância não é natural, ela é espiritual. A vigilância natural falha, mas a espiritual não. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então o homem, ficou o aviso, ficou tudo, de repente, está todo mundo de prontidão. Uma criança correu, tropeçou, bateu a boca, sangrou, os diáconos foram tudo correndo sacudir a criança. Quando o pastor está lá no púlpito, que chegou para pregar, que olhou na primeira cadeira, quem está? Enquanto os diáconos foram socorrer a criança, o homem entrou. E ele está lá, Jesus é o homem. Quando ele olhou para a esposa dele, ele olhou para todo mundo, ele viu que era o homem lá na frente. Daqui a pouco vem a autoridade sobrenatural. Aquela que veio sobre Sansão, essa que está sobre você. Admita que ela está sobre você. Você tem que admitir. E ele desceu do púlpito, olhou para aquele homem: você aí, me acompanha. Aí nisso, 2 diáconos acompanharam o pastor também. Chegou lá dentro do gabinete, o pastor virou para ele: você é um ladrão, está armado e veio aqui para me matar. Não, eu não vim. Veio sim, você está armado, cadê tua arma? O homem puxou o revolvão dele: e você veio aqui para me matar. Os diáconos imediatamente seguraram o homem. Pastor, vamos chamar a polícia? Não, pode deixar ele embora. Larga ele, vai embora, some. O homem foi embora. Uma semana depois, esse mesmo pastor está pregando na Praça Sans Pena. Quando ele está pregando, quando ele olha, entre a multidão, quem vem andando? O mesmo homem. Vem o mesmo homem na direção dele. Nisso os céus se abrem, um anjo enorme de Deus desce com uma espada desembainhada e atravessa o homem de cima a baixo. E aquele homem lá ficou. Acabou a pregação, o homem sumiu, e este homem nunca mais foi visto. Quem manda no mundo somos nós. Quem manda no mundo é a verdade. Ninguém abate a verdade. Ninguém destrói a verdade. A verdade não precisa de crédito para existir. Ela subsiste em si mesma. Porque Jesus Cristo subsiste em si mesmo. E ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele subsiste nele mesmo. Bem-aventurados aqueles que dão crédito à verdade. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. A obra de Deus não consiste só em expulsar demônios. A obra de Deus, ela é muito ampla, muito vasta, e você deve ser uma pessoa que ore pedindo a Deus experiência com Deus. Amém? Você deve pedir experiências, porque as experiências é que te fortificam, elas funcionam como uma elucidação da palavra de Deus. Peça experiência, irmão. Não tenha uma vida acomodada.
O Salmo 45 fala de que o salmista pede a Deus que a língua dele seja como pena de um destro escritor. Ele diz que é como pena de um destro escritor. Você não precisa ter a língua como pena de um destro escritor para desfazer uma obra de bruxaria, para expulsar um demônio. 2 Timóteo 2,15, Paulo diz que nós temos que ser obreiros aprovados, que não tendo que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Você não precisa tanto manejar a palavra da verdade para expulsar um demônio. Não. Mas esse obreiro aprovado é para desfazer outras obras do diabo. Os falsos mestres estão por aí. Só com a língua afiada, com o obreiro aprovado, é que você desfaz as obras dos falsos mestres. E eles vão ficar quietinhos? Não. De jeito nenhum. Dominique com Marcos estiveram em Mendes, um lugar distante daqui, não sei se você conhece, foram distribuir CDs lá. Tiveram que sair correndo. Por quê? Povo alvoroçado, liderança alvoroçando o povo. Você lembra o que aconteceu com Paulo quando chegou na cidade de Éfeso? O que a cidade fez quando Paulo começou a dizer que aquela idolatria não levava a Deus? Não são deuses as coisas confeccionadas por mãos humanas. O que a cidade gritou? Grande é a Diana dos Efésios. Mas foi simplesmente o povo gritando? Não, antes eles foram incitados pela liderança, pelos que viram o seu lucro caindo, porque se não são deuses os que são feitos por mãos de homens, o que vai ser da idolatria? Se a fita ungida não conduz a Deus, o que vai ser do lucro deles? Se o óleo ungido e a rosa ungida não conduz a Deus, o que vai ser do lucro deles? Então eles vão ficar furiosos. Eu vi isso em Abaeté, lideranças incitando o povo, dizendo, tem um cara aí distribuindo CD, não pega esse CD não, que é do diabo. E muita gente saía da igreja e não queria pegar o CD, porque dizia que era do diabo. Mas a obra foi feita, quer ouçam, quer deixem de ouvir, e eu já estou esperando a hora de retornar lá para concluir esta obra. Se eu passei na cidade uma semana e eles ficaram desesperados, imagina fundar uma igreja lá, alugar um carro de som e pregar todo dia, no meio da rua, na porta da igreja deles. Imagina, ninguém vai me aplaudir, vão tentar me matar, mas se o diabo não conseguiu me matar aqui, será que ele consegue me matar lá? Então, queridos, você tem que ser uma pessoa habilitada na palavra. A obra é muito grande. Você não tem só que curar os enfermos, você não tem só que expulsar os demônios. A obra do diabo está hoje mais enraizada nos conceitos, na psicologia, nas ideologias que as pessoas têm sustentado. E você, quando distribui um desses folhetos que nós temos aí, até aqueles teus irmãos mais fracos que ainda não entenderam a obra de Deus, se levantam contra você. Não se levanta? Claro. Pessoas ouvem esses CDs que Deus tem falado a respeito deles e que tem feito uma obra tremenda. Olha quanta notícia eu recebi desses CDs, que pessoas realmente desviadas voltaram para os atos de Deus, pessoas se converteram por causa destes CDs e pessoas estão por aí dizendo que é do diabo. Irmãos nossos, vamos assim dizer, em Cristo, dizem, não concordo com essa pregação. Eu não concordo com essa obra. Ele não tem direito de falar isso. Amém? Nós realmente não temos direito de nada. Mas temos o privilégio de poder ouvir Deus e obedecer. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Eu vou convidar o nosso irmão Afonso, que ele vai dizer para você alguns episódios que têm acontecido nessa nossa caminhada. Primeiro, ele esteve lá em Del Castilho e teve um homem que falou algumas coisas com ele, um dos obreiros da Universal Segurança lá. E o que esse homem falou, irmão Afonso?
O primeiro foi lá em Del Castilho, né, naquele chamado Templo Maior, né? Aí fui eu com o irmão Raimundo lá, né? Aí foi numa sexta-feira à noite, né, que tem um banho de descarrego lá, né? Aí a gente chegou só um pouco antes, né, de terminar o culto, né? Aí ficamos lá na porta, perto de umas combis, né, que tem lá, né? Aí a gente estava lá, né? Aí algumas pessoas já estavam passando assim, tanto saindo, né, como transitando pela rua, né, normalmente. Aí até que tinham 3 moças de lá, né, que a gente deu os folhetos, né? Aquelas não gostaram muito, né? E entraram e foram lá pro templo. Aí vieram 2 seguranças, né, falar com a gente. Aí veio um assim, né, meio manso, né, com aquela, né, aparência boazinha dele, né? E o outro já veio já um pouco alterado já, né? Aí ele veio me perguntar o que estava escrito no folheto. Aí eu falei, bom, isso aí é só você ler. Aí ele começou a falar, não, porque... Não, você pode ler aqui para mim, me explicar isso. Eu falei, não, só você ler. Aí, enquanto isso, o outro, né, já meio alterado, né, começou a querer me interrogar. Pô, tu mora onde? Eu falei, mas por que tu quer saber? Não, tu mora onde? Por que tu quer saber? Aí o outro, não, vamos conversar com calma aqui e tal. Aí o outro começou a me fazer pergunta e o outro me xingando. Aí o outro perguntou, não, caso que meu óculos ficou ali dentro, entendeu? Eu não estou conseguindo ler. Eu falei, então tu vai lá dentro, pega o teu óculos e lê. Aí o outro ficou mais irado ainda e foi e falou, ó, então eu vou ali dentro ler o folheto. Se eu ver que tem alguma mentira aqui, eu vou voltar aqui, vocês vão ter que sair. Eu falei, pode ir. Aí ele foi lá dentro, né? Aí enquanto isso a gente ficou esperando as pessoas saírem do culto, né? E nisso as pessoas da Kombi, né, ficaram assim, né, de uma maneira assim assustada, né? Porque o rapaz veio me falar, não, você não pode fazer isso não, que eles são PM. Eu falei, eu sou pregador do evangelho, não importa. Aí falou, não, porque eles são fogo. Eu falei, fogo é Deus, que é fogo consumidor. Aí um veio falar comigo, não, é isso aí mesmo, tal, aí tá bom. Aí as pessoas começaram a sair, aí começou o trabalho, começou a obras, começou a distribuir. Aí quando saiu aquele tumulto mesmo, né, lá de dentro, aí eles voltaram. Aí eles voltaram já com tipo um chefe de segurança, né, e o rapaz estava me xingando. Aí esse chefe de segurança foi e me pediu, não, quero te pedir aqui, só, assim, por favor, né, para você entregar mais ali pro lado, né. Aí eu fui, virei pro outro, tava me xingando, eu falei, não, agora eu posso sair, entendeu? Porque tu me falou comigo, com respeito, entendeu? Porque não se fala com os outros assim não, entendeu? Vim xingando os outros. Tal. Ele foi e falou assim, ó, vou te quebrar, hein? Aí eu falei, não, agora eu vou sair, agora eu posso até ficar ali. Aí começou a me ameaçar, falando que ia me matar, tal, e falou, vou te quebrar. Eu falei, agora eu posso até ficar ali, entendeu? Porque não se fala com os outros assim não. A gente começou a fazer a obra lá, distribuindo os folhetos, mas enquanto as pessoas iam passando, aí ele vinha e me xingava, ficava ameaçando. Aí quando vinha a pessoa, ele ficava calada. Quando a pessoa saía, ele me xingava, ameaçava, tal, ficou nessa. Aí nisso ele ameaçando pegar a arma lá, eu nem aí para ele também, né? Aí a gente distribuiu os folhetos, as pessoas também começaram a xingar a gente, tal, aquele tumulto, aí a gente foi embora. E aquele episódio que teve agora em Bom Sucesso. Agora foi lá no Parque União, né, que é lá perto da casa do irmão Reinaldo, né, que foi eu, Raimundo de novo, o irmão Reinaldo com outro amigo dele lá. Aí ficamos próximos assim à porta, né, que é lá um tempo muito grande também. Aí um ficou lá do outro lado, 2 ficaram lá e 2 ficaram aqui desse lado. Aí quando saiu aquele tumulto, a gente começou a distribuir os folhetos, né, novamente. Aí nisso, quando o tumulto acabou, aí vieram os obreiros e segurança de lá. Aí começou aquele tumulto, aquele xingamento, gritaria, a gente parado lá. Aí o calado assim, né? Aí os irmãos começaram a discutir, a bater boca e tal. Aí começou aquela ameaça, que eu vou chamar bandido, que não sei o que lá. Aí nisso começou a vir os pastores mesmo, né? Aí, tipo, correndo assim, ajeitando as mangas da camisa, né? Ameaçando bater na gente assim, né? Aí aquele tumulto, aquela discussão lá, a gente calado, eles não sabiam o que fazer, né? Estavam meio assustados assim, por causa do folheto também, né? Eles não estavam esperando. Aí eles começaram a ficar muito nervoso mesmo, porque a gente ficava na nossa. Aí nisso, né, um rapaz foi tomar os folhetos da mão do irmão Reinaldo, né? Eu fui e falei, não mexe com ele não. Aí encostei no braço dele. Aí veio o pastor e encostou no meu braço. Aí o pastor foi e falou assim, vê lá, hein? Porque eu sou pastor, mas eu sou ex-traficante também. Cuidado, que eu não sei o que lá. Aí eu olhei assim até pro Raimundo na hora, né? Eu não sabia se eu ria, né? Você ficava sério, né? Que tem que manter uma postura diante dele. Aí, nessa, né, contenda, assim, essas ameaças, né? Aí, nisso daí, né? Ameaçando de morte, blá, 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 blá. Mas cadê? A gente está aqui, de pé, né? Eles devem estar lá, né? Aterrorizado lá, né? Com medo de perder o dinheiro, né? Isso aí é para vocês verem, né? Entenderem, né? E discernirem quem é que está lá mesmo, né? Porque Deus, a gente sabe que está aqui, né? Na nossa vida. Mas lá, né? Com certeza é o diabo, né? Amém? Para ficar claro aí. Então, o que nós estamos querendo demonstrar
é que, veja bem, eu sou pastor, mas eu já fui ex-traficante. Com todo orgulho, eu já fui ex-traficante, cuidado comigo, né? Eu posso te matar, eu posso ir lá na boca, eu posso mandar alguém acabar contigo. É esse tipo de gente que Deus nos chamou para desfazer as obras do diabo. Muitos os consideram homens de Deus, mas homem de Deus, meu irmão, não é isso. Homem de Deus não faz menção das obras mortas. Eu nunca, como servo de Deus, eu vou mencionar o lixo que eu fui para me engrandecer ou para ameaçar alguém. Não, eu sou servo e acabou a história. Eu não sou mais aquele bode, eu sou um cordeiro e acabou a história. Eu falo o que Deus me manda falar, eu faço o que Ele me manda fazer, e se Ele permitir que me crucifiquem, é com Ele. Mas eu estou aqui para cumprir a missão que Ele me deu. Agora, você vê se nós estamos lidando com servos de Deus ou pessoas que realmente precisam conhecer a verdade e se converter. Olha, eu sou pastor, mas já fui traficante também, cuidado comigo. O outro, eu vou te quebrar, hein? E foi atrás dele. Eu vou te quebrar, hein? Então, meu irmão, e os xingamentos, nós estamos aqui para desfazer as obras do diabo. E quando eles veem que o lucro deles estiver sendo ameaçado, porque já são dezenas de pessoas que têm abandonado a Igreja Universal por causa da obra que temos feito. Dezenas de pessoas já não são mais idólatras, já não carregam mais coisas ungidas para as suas casas. Dezenas, tanto lá em Minas quanto aqui no Rio de Janeiro, e sabe-se lá onde mais. Nós temos recebido notícias impressionantes, e eu digo para Deus, se realmente eu não esperava esse resultado com um folheto tão simples, e sem contar o CD. Pastores me encontraram lá em Minas, eu não quero você distribuindo CD na porta da minha igreja. Se eu calasse, ele ia se transformar em um gigante. É que eu não me calei para ele, falei, o que você pretende fazer para me impedir? Vou chamar a polícia. Eu falei, você quer o celular emprestado? Entende, irmão? Deus, quando nos dá uma direção, Ele nos dá o que temos que falar, o que temos que fazer. Deus nos chamou não para ser um grupo de crente quietinho dentro de quatro paredes. Ele nos chamou para espetar mesmo o diabo, para ser uma pedra no sapato do diabo que vai o incomodar todos os dias da nossa vida, todos os tempos. Alguns já ligaram para cá e disseram assim, não, mas você tem que deixar eles para lá, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus, Deus é que vai julgar. E eu digo, realmente, Deus é que vai julgar, mas começou a julgar pela minha vida. Amém? Deus ia julgar Israel. E por que levantou tanto profeta? E por que levantou João Batista? E por que levantou Pedro? Se é Deus que vai julgar, para que Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho, pregai a verdade? Se Deus vai julgar, então deixa tudo para lá. Por que Jesus entrou no templo e virou a mesa dos cambistas? Se Deus ia julgar. Por que abra sua Bíblia em Mateus 23? Mateus capítulo 23, Jesus não usou a filosofia de, Deus vai julgar, nem ficou calado. Ele tinha a língua como pena de um destro escritor, ele julgou que a obra do diabo estava sendo feita em alguns lugares com aparência de igreja, e ele vai e faz o seguinte, observa bem. Mateus 23, então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. O que quer dizer isso, na cadeira de Moisés? Aqueles que estavam ministrando a palavra. Quem é que estava ministrando a palavra? Os escribas e os fariseus. Eles estão na cadeira, eles estão no lugar de Moisés. Amém? E o que Jesus dizia deles? Observai, pois, e praticai tudo que vos disserem,
mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Veja bem, eles até diziam a verdade, mas não praticavam a verdade. E hoje nós estamos vivendo situações que pessoas não praticam e muito menos dizem. Olha então aqui, o que Jesus fala no verso 4? Atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes. Você já viu alguns pregadores que estão se vestindo com umas rouponas bonitas, especiais? Já viu? E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e a saudação nas praças, o serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Porém, o maior entre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exalta será humilhado, o que a si mesmo se humilha será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas da viúva sob pretexto de longas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, quer dizer, um discípulo, e depois de o ter desfeito, fazeis filho do inferno duas vezes mais do que vós. Olha, observe esse verso 15. Eles faziam um prosélito, quer dizer, um discípulo. Como? Eles levavam esse discípulo para onde? Para a sinagoga, vamos dizer, para a igreja. Eles estavam na cadeira de quem? De Moisés. Ora, se levavam para a sinagoga, se supostamente abriam os pergaminhos, abriam a palavra, como é que eles estavam conseguindo, mesmo de pergaminho na mão, transformar as pessoas em filhos do inferno, a caminho do inferno, filhos do diabo? É ou não é o retrato de hoje? Não tem eles Bíblia na mão? A Universal não tem Bíblia na mão? A Igreja Católica não tem Bíblia na mão? Mas eles estão fazendo pessoas a caminho do inferno. Quantos discernem isso? Nós não sabemos, mas nós temos discernido. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso é nada, é o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Isso aqui são inversões de valores. Vá para o verso 34, devido ao nosso tempo. No verso 34 diz, portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns deles matareis e crucificareis, a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. O que Jesus está falando para os escribas e para os fariseus? Eu vou vos enviar o quê? Profetas, sábios e escribas. O que é isso? Eu vou enviar profetas, sábios e escribas. Eu vou enviar pessoas para escrever, que escrevem, que têm a destreza de uma nova lei no meio de vocês. E sabe o que vocês vão fazer com ele? Vocês vão perseguir, vocês vão matar, vocês vão crucificar e vocês vão perseguir de cidade em cidade. Mas para quem Jesus está falando? Para os que estavam assentados na cadeira de Moisés, lideranças do povo. Irmão, a necessidade de entender isso é tremenda, é importantíssima. Se você não compreender
esta realidade, você não poderá jamais fazer parte de um ministério de restauração. Você tem que ter o discernimento com a graça de Deus para olhar para uma liderança e conseguir vê-la caída, se ela realmente está caída. Como eu sempre digo, pastor não é quem tem título, pastor é aquele que tem a unção. Pastor é aquele que Deus está mostrando as obras pelas suas mãos. E o que nós estamos vendo por aí? É rosa, é sal. Em outras palavras, grande é a Diana dos Efésios. Para concluirmos, no verso 36, em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os profetas que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Esta foi uma palavra bem específica, literalmente histórica, sobre a nação de Israel. Se você já assistiu o filme A Lista de Schindler, você viu como Deus cobrou daquela nação desde o sangue de Caim, de Abel, amém? Até o sangue de Zacarias. Nenhum povo derramou tanto sangue sobre a face da terra como os judeus. Nenhum povo sofreu tanto quanto aquele povo sofreu. Nenhum povo encontrou tantas angústias, mães tiveram seus filhos arrancados dos seus braços e nunca mais viram. Mulheres separadas dos seus maridos, maridos das suas mulheres, um jogado para um lado, outro para o outro e o filho levado para o outro. Já parou para pensar em que angústia? Porque Deus cobrou o sangue desde Abel até Zacarias daquela nação. Profeticamente, como a Bíblia é viva e eficaz e não se perde no tempo, esta palavra que se renova a cada manhã continua sendo aplicada hoje. E é o que eu te peço, oração e estudo. Para quê? Para que você discirna o tempo que estamos vivendo. Estamos mexendo no ninho do diabo e vamos continuar a mexer, porque lá tem vidas que Deus quer resgatar. E Ele me encontrou. Se Ele te encontrou também, meu irmão, você tem que cumprir o propósito para o qual Deus te chamou. O que eu te peço é, por onde você passar, não retorne a menos que Deus mande. Não vá 2 vezes para o mesmo lugar. Passa, larga os folhetos, larga o CD e segue seu caminho, porque a Bíblia diz que eis que o semeador saiu a semear, mas não voltou aonde ele já tinha semeado. Amém? Uma semente caiu à beira do caminho, outro caiu em boa terra, outras aves do céu que é o diabo comeu, não importa. Uma caiu entre espinhos, não importa. Ele saiu e semeou, ele não voltou para ver o resultado da semente. Então eu quero pedir isso a você, para diminuir os seus confrontos e conflitos que não são tão necessários. Amém? Quando Deus nos manda voltar no mesmo lugar, como eu já voltei na cidade de Minas por 5 ou 6 vezes, nós vamos voltar. Pela ordem dele a gente volta, mas se ele não mandar voltar, a gente larga a semente e segue o nosso caminho. Uma coisa é certa, que Deus nos chamou para desfazer as obras do diabo, e eu só tenho condição de detectar uma obra do diabo se ele me mostrar o que é uma obra do diabo. Amém? Porque senão eu posso me pegar lutando contra o próprio Deus, e quem luta contra o próprio Deus não pode prevalecer. Amém? Dobremos as nossas orações. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.